Nosso convidado de hoje é o André Zen, vice-presidente do Conselho da Irmão Zen S.A., empresa que agora, neste mês de maio, chamou a imprensa para mostrar e comemorar o seu aniversário de 65 anos, também com uma comemoração de aniversário mostrando que está rejuvenescendo, ou seja, melhorando em relação ao espaço, em relação à sua infraestrutura, com um investimento aí de cerca de 150 milhões, né? E com esse trabalho que foi realizado e divulgado, inclusive aqui pela Rádio Cidade, através de matéria, né? Com a expansão aí de um galpão de aproximadamente 6.000 metros quadrados de área total, em que a Irmão Zen, hoje estabelecida em Brusque há bastante tempo e no mercado há 65 anos. Tem imagem na tela, Odilei. Faz o trabalho aí, vamos colocar a imagem na tela, está aí o dia da inauguração desse espaço, que contou aí com a dona Evelina, tá ali a dona Evelina, né? E membros da diretoria da Irmão Zen da imprensa. O André está aqui com a gente. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, muito bom. Vamos... Dá uma apertada no botãozinho. Isso, faz só isso. Valeu. Agora sim. Isso. Bom dia, André, tudo bem? Opa, tá. Muito bom dia, Dilei, muito bom dia a todos os ouvintes da rádio. Tenho certeza que muitos deles que estão me escutando já passaram na empresa. Tenho orgulho de dizer isso de uma forma muito transparente a todos vocês aqui, que realmente é uma satisfação gigante estar representando todos os sócios, todos os colaboradores da nossa empresa. Muito bom dia, obrigado. O André, evidentemente que em 65 anos muitas transformações aconteceram na área tecnológica e na maneira de administrar, a gestão, enfim. Mas você tem quantos anos? Eu tô com 60, redondo. 60. Então a empresa começou e você não tinha nascido. Exatamente. Quando é que você começou O cheiro de graxa desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Eu lembro saudosamente, assim, quando meu pai chegava em casa, a gente tinha uma plaina, que é um processo fabril da ferramentaria, e ela solta cavacos, né? E indiscutivelmente vai no chão, tal, e aí quando você vai gerando as peças, tal, você pisa nos cavacos e já fica trancado embaixo do sapatão, né? Meu pai chegava em casa e eu tinha um prazer gigante de arrancar os cavacos do pé dele. Eu era pivete. Quando eu nasci, a Zen já tinha 5 anos de idade. Então, contando um pouco, Paulo ainda, né? Contando um pouco da história, né, da empresa, meu pai, aos 22 anos, resolveu sair de Brusque. Ele era um colaborador da Renault, né? O primeiro emprego dele foi o enchidor de espula, né? Dos famosos teares aí da Renault. E sempre teve muito talento na questão de metal mecânica, de mecânica em si. E ele teve a oportunidade de precisar fazer uma manutenção em um determinado tear, né? E fez alguns trabalhos dentro da ferramentaria da própria Renault, né? E chegou pro pai dele, o vô Carlos, e ele falou: olha, pai, tô indo para São Paulo para tentar a vida e vou estudar, vou trabalhar, porque lá tem uma amplitude e tem mais oportunidades. E aí meu vô ficou meio assustado, tal, e apoiou essa iniciativa do meu pai. E ele literalmente foi para São Paulo aos 22 anos e começou a trabalhar lá e se apresentou como torneiro mecânico. E de formação não era, né? E pelo talento dele em si, depois de 1 ano, ele era chefe da ferramentaria daquela empresa, né? E, logicamente, aí convidou o irmão dele, o seu Nelson, né? E aí formaram uma sociedade e em 1960, a empresa foi fundada, né? E de lá para cá só vem crescendo. Eu ouço sempre na Irmão Zen, volto a dizer, pela proximidade e amizade, que o produto principal são os impulsores de partida. Isso, ele nasceu... a Zen começou a fazer peças estampadas, né? E são peças variadas. Eram
eram peças pequenas, de baixa complexidade, né? Hoje a gente fala isso, mas na época talvez seja uma grande dificuldade de fazer aquelas ferramentas. A gente fazia as ferramentas para os clientes produzirem aquelas determinadas peças, né? E eram peças estampadas, como antigamente usava as válvulas, lembra aquelas válvulas daquelas TVs com aquelas, o pezinho das válvulas? É como se fosse uma lâmpada, né? E que tem aquele pezinho. Então eles faziam aquelas pecinhas, né? E em 1963 chegou uma determinada pessoa, inclusive meu pai, seu Hilário Zen, solicitou para que eu achasse essa pessoa. Eu exaustivamente precisei buscá-la, não consegui achar. Quem foi a pessoa que trouxe o impulsor de partida para a gente? Que falou assim, essa peça aqui é uma peça de carro, tal, de automóvel, e vende bastante, né? E eles realmente começaram a fazer aquilo de uma forma muito empírica, né? Tentativa e erro. Inclusive, os primeiros aços que foram usados para fazer a conformação a frio foi aço de construção civil, que não tem nada de propriedade mecânica alguma para fazer a conformação a frio. Por isso, eles quebravam ferramentas uma atrás da outra de uma forma, sabe... Tentativa e erro. E aí nasceu naquela época a questão do principal mote da companhia, que é a conformação a frio, né? Já naquela época. E aí, mais uma história interessante, né? Que veio esse cliente e tal e fez a solicitação também de 50 peças, né? E eles levaram 3 meses para fazer 50 peças, porque era componente por componente, tal. Eles nem sabiam direito aonde que aplicava essa determinada peça em si, né? Logicamente, eles foram comprando similar do mercado e tudo, e vendo aonde se aplicava e estudando um pouco melhor as funções desse determinado produto, né? Depois, quando eles estavam com 50 peças prontas, o cliente não quis mais as peças, deu para trás. Aí, puta, desespero total, depois de tanto tempo empregado naquela função. Esse mal veio pro bem, né? Porque ele próprio teve que pegar e sair com a pastinha na mão e vender, né? E aí conseguiu vender, em vez de para um cliente só, vendeu para 10, 12 clientes. E esses 12 voltaram para fazer solicitações e mais produtos, e aí justamente nasceu o nosso carro-chefe, que ficou por anos sendo o foco principal da companhia. E até por conta tempo atrás, a gente era a maior empresa produtora no mundo de impulsor de partida, que é o componente do motor de partida. Meu pai costumava dizer que aqui em Brusque você sai com o motor de partida pronto. Né? Porque tem que fazer a capa no motor de partida. Mas hoje, qual é a linha hoje da Zen, e qual é o principal cliente? Seria para montadora, mercado de reposição ou para os dois? Então, a gente passou por muitos anos com 4 pés bem firmes, em termos de vendas, né? A gente atende tanto o mercado nacional como para exportação, né? E também fora, a gente fornece para o mercado original e também para o mercado de reposição. Então, a gente tinha muito segmentado e muito balanceado esses mercados, né? Hoje, eu posso dizer que 60% a gente atende o aftermarket e 40% o mercado original, né? E antigamente era 25, 25, 25, 25, sabe? Era bem balanceado. E quando dava uma crise dentro do país, a gente continuava exportando de uma forma bem alavancada, bem estruturada, e que mantinha a Zen de uma forma muito boa na questão vendas, né? E o contrário também acontecia o mesmo, né? Quando dava crise lá fora, a gente se mantinha bem dentro do país. Então, e também acontece normalmente, né? Quando os carros estão muito caros,
você mantém o teu carrinho velho, né? E aí isso acontece de uma forma muito tranquila, né? Muito natural na questão mercadológica, né? E aí justamente acontece isso, essa flutuação entre o mercado original e o aftermarket também a gente ia trabalhando de uma forma muito bacana e por isso que a Zen vem crescendo de uma forma não muito exponencial, mas sempre crescendo positivamente. Uma curiosidade, eu sei que o portfólio de vocês aumentou muito, ficou conhecida a empresa como uma empresa que fabricava e fabrica ainda hoje impulsores de partida. Isso. E com uma qualidade que beirava uma luta, uma briga com a Bosch, que é uma empresa extraordinária, e vocês estavam ali disputando com eles. Eu lembro bem que isso sempre vinha nas conversas que a gente tinha, essa situação. Isso. Mas agora é uma curiosidade, eu acompanho muitos documentários relacionados a bate-papos econômicos sobre construção de veículos, carro elétrico, enfim. Obviamente o carro elétrico não precisa de impulsor de partida, é óbvio, né? Mas, enfim, o que é que significa hoje o mercado chinês, né, em relação a uma disputa com uma empresa que está estabelecida num país que tem uma situação de imposto maluca, de mudança, depende de governo, muda a trajetória, e o empresário aqui, o brasileiro é um empresário hoje que pode ir para o exterior, para qualquer lugar do mundo, e mostrar como se administra, como se faz uma gestão e se consegue driblar tudo aquilo que o Estado brasileiro faz contra o empresário, não a favor, né? Mas assim, entrando nessa área de buscar sempre fazer um produto de qualidade com o menor custo possível. Hoje a China está nisso, né? Vocês não têm nenhuma unidade na China ou vocês têm alguma parceria por lá? Temos. Muito bem, então conte pra gente como é que é essa parceria e o que isso significa para a empresa em nível mundial, esse mercado. O mercado internacional e o mercado nacional. Como é que funciona essa coisa e essa unidade da China? Andrilei, respondendo a sua pergunta com uma palavra só, desafio. É um grande desafio mesmo, porque a China é uma grande potência, né? E hoje ela serve para a Zen como um polo de abastecimento. A gente tem lá desenvolvimento e pessoas trabalhando para nós especificamente para fazer compras, né? A gente já teve uma unidade fabril lá de montagem de polias, né? E só respondendo uma outra questão que você falou com relação à questão, a gente foi por muitos anos uma empresa monoproduto, né? A gente focou muito forte na questão do impulsor de partida, tanto é que nossa logo é a marca de um componentezinho do motor de partida, do impulsor de partida, desculpe. E hoje a gente está com 18 linhas diferentes de produtos. Então, nos últimos 7 anos, aproximadamente, é que a gente exponenciou na questão de números de produtos fornecidos pela empresa, né? E logicamente a gente fabrica muitos dessas famílias, muitas dessas famílias a gente produz dentro de casa, mas também a gente comercializa também alguns deles. A gente tem como base um dos países é a China. Então a gente logicamente passa por nosso rigoroso controle de qualidade, tanto lá como aqui. São duas inspeções muito rigorosas que atesta nossa qualidade, porque realmente esse desenvolver dessa história é muito baseado nesse capricho de fazer, desse esmero de realmente fazer bem feito, entregar um produto com qualidade e com um preço muito competitivo. Como é que hoje está a questão da estrutura física da Zen? Porque, claro, tem aquela estrutura enorme no staffing, que inclusive vocês estão ampliando, mas tem aquela, talvez uma limitação, mas até porque vocês, enfim, crescendo, aquilo já está ficando apertado. Certo. Como é que hoje está a estrutura física da Zen? Onde é que vocês têm unidades hoje? Então, a gente tem a Zen Norte América, a Zen China, que é a Zen na China, né? Nós temos... Com linha fabril. Com fábrica. A gente tem estoques. Estoques, certo. A gente distribuidor. Tem estoques e também ponto de inspeção e compras, tá? Principalmente na China, estou especificando, né? E nos Estados Unidos a gente tem
pontos de distribuição para atender os principais clientes de lá, tanto no mercado original como no mercado de reposição. Essa ampliação... Só para concluir com relação à questão das localizações, lógico, o nosso forte aqui é em Brusque, né? Com muito orgulho e respeito à cidade e o amor grande que a gente tem pela cidade. E a gente tem pontos de centrais de distribuição, o que a gente chama de CD, né? A gente tem um em Itajaí, um em São Paulo, né? E no Panamá. No Panamá. E essa ampliação aí, essa última ampliação, ela vai atender o quê? Então, boa pergunta, Rodrigo. A gente tem uma grande unidade que a gente prevê justamente a flexibilidade da empresa, né? A gente fica um pouco mais livre com relação à nossa programação interna, né? Com relação à questão de produção especificamente, né? Haja visto que a gente está fazendo o que parte daquilo que os nossos fornecedores fazia, né? No caso, as aciarias, né? E também com relação à questão dos estoques da matéria-prima, né? Quando a gente comprava o arame, né, que é justamente o fio máquina já trifilado, né? A gente comprava o arame e a gente teria que colocar ele num local protegido das intempéries, né? No caso chuva, tal, para a gente não deixar oxidar. Quando a gente compra agora o fio máquina, a gente pode deixar ele ao relento, tal, e depois, logicamente, a gente vai fazer o beneficiamento do aço. E é justamente outro ponto específico é a qualidade do produto especificamente, né? Porque a gente montou uma unidade de limpeza do aço, lubrificação, trefila e tratamento térmico de ponta. São poucas as empresas, inclusive as aciarias, que estão tão bem equipadas como essa nova unidade da Zen. Você sabe que eu estava ouvindo o André falar aqui contando a história de quando ele era criança, que ele tirava os cavaquinhos. Eu tive, aliás, eu quase fui parar na Zen, sabia, Dilei? Opa, quase que eu não venho para comunicação, tá? Eu trabalhei em Blumenau numa empresa, a Eletroassaltona, durante um período. E lá eu aprendi um pouquinho e já ouvia falar da Zen, inclusive, naquela época, né? Trabalhei cerca de 1 ano, mais ou menos. E eu lembro que eu fazia muito isso. Pegava o sapatão e tirava, circulava muito pelo Parque Fabril e tal, né? Sim. Eu lembrei, quando você comentou, eu lembrei disso aí. E por que eu quase fui parar? Quando eu vim para Brusque, eu estava começando na comunicação e aí alguém me recomendou. Como você já tinha trabalhado nessa área, leva um currículo na Zen. E na época lá eu acabei. Aí acabou surgindo um convite para trabalhar na comunicação e onde eu deslanchei. Agora eu estava lembrando dessa situação. Qual é hoje o mercado da Zen? Hoje, você estava falando aí da situação das 50 peças lá no começo, né? Ainda bem que deu errado aquilo ali, porque aquele foi o pontapé, né, André? Hoje o mercado da Zen, como é que está no campo da exportação? Quais países, para onde os produtos da Zen estão indo hoje em dia? Olha, a gente atende os 5 continentes, diretamente a gente vende para mais de 60 países, né? E a gente tem um grande orgulho de dizer para você que a gente é líder na América do Sul, né? Argentina a gente é líder, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai. A gente não tem um volume de automóveis tão grande como o Brasil, porque realmente o Brasil é uma potência com relação à questão foco olhando a América do Sul, né? Mas realmente a gente faz um bom trabalho. A gente começou a exportar os nossos produtos em 78, 79, né? Foi a primeira vez que a gente pegou esse desafio para exportar, né? E de lá para cá é um desafio bastante grande, porque você manter os clientes lá fora é um desafio grande. Porque o mercado é bem exigente, né? Além da questão da qualidade, é questão da fidelidade. Né? Porque, logicamente, existem as variações do dólar, né? A questão do câmbio e tudo mais, a questão da lucratividade e da margem que você tem, logicamente, com essa flutuação, né?
E é difícil muitas vezes você amargar, né? Baixas muito, margens muito pequenas, né? Mas a gente realmente sempre teve uma visão de longo prazo com relação a isso, e mesmo assim a gente mantinha os nossos compromissos. O que significa hoje de mercado? O mercado interno e o mercado externo, hoje em percentual? Hoje, advindo desse boom que a gente lançou, de novos itens, novas linhas, né? E normalmente quando você começa com novos produtos, você atende o mercado de reposição de uma forma inicial, né? Você começa com um aftermarket. Depois você vai sendo notado, vai sendo experimentado, né? E até desafiado pelo mercado original. Depois a gente vai começando a migrar, atendendo o mercado também original. Então hoje, já que a gente lançou recentemente o número de linhas bastante grande, o nosso volume para exportação, para reposição está muito mais alto, muito maior do que o do mercado original. Então hoje está em torno de 70-30, né? 70% aftermarket, 30% de mercado original. André, o que vocês enxergam da empresa para frente? Por exemplo, posso até, enfim, tá indo para outro caminho. Carros elétricos, por exemplo, que nós temos outro tipo de tecnologia que agora tem um crescimento cada vez maior. Mas o que vocês enxergam para frente, de repente, alguma coisa nessa situação da nova tecnologia automotiva de carros elétricos, ou o que vocês enxergam para frente sei lá, mais longo prazo para a empresa? Então, boa pergunta, Rodrigo. Eu vejo que é indiscutível, né? Que freio tem que parar, o carro tem que parar, né? A suspensão, né? Não tem que ter uma carroça, mas tem que ter conforto, direção, né? Então, quando você fala de motorização, isso realmente, todo o mundo da mobilidade está em plena modificação e mudança, né? Mas o básico em si, né? A estrutura, direção, suspensão, freios, essa nova unidade que a gente inaugurou dia 20, terça-feira passada, nos capacita justamente a ficar mais próximos desses novos mercados visando esse futuro. Uma outra curiosidade que eu tenho em relação a... Eu não sei de quem é a frase, mas acho que é americano que disse isso, né? Que não ia vender veículo, ia vender peça, né? Que o grande negócio da indústria automobilística não é o veículo, são as peças, é a reposição, é a manutenção. Mas hoje com essa situação de querer qualidade, de buscar sempre qualidade, e principalmente meio que o japonês é assim, né? Ele a Toyota faz um carro para durar 30 anos, né? Como é que você consegue competir no mercado onde a qualidade e a durabilidade são coisas que você tem que buscar a fidelidade do teu cliente? Ele sabe que ele está comprando um produto seu e vai colocar no mercado algo que tem uma avaliação positiva, né? Como é que você consegue... Realmente o mercado é muito grande, porque você também tem a concorrência. Então a pergunta é essa: dentro dessa questão de buscar sempre qualidade, ter um produto que tem uma aceitação e busca fidelidade, como é que é a competitividade do mercado hoje? Quem são os grandes fornecedores que brigam? Hoje o portfólio é grande, mas vamos falar de impulsor de partida. Hoje qual é o grande... qual é a grande empresa que está ao lado da Irmão Zen? Vou falar Irmão Zen, tá? Não vou falar Zen S.A. Fazer que nem a tua mãe. Isso mesmo. Com a Irmão Zen hoje, quem briga com vocês hoje no momento no mercado? A questão do nosso carro-chefe, tem a Unipoint em Taiwan, que é uma empresa extremamente poderosa e forte na questão. Tem a própria Bosch que você citou ainda há pouco, né? Que eu sempre lembrava que se falava muito nisso. A Bosch é o competidor ao lado da Zen. Tem a Valeo também, que faz motor de partida completo e alternador também. Então são a própria antiga Delco Remy, hoje é Finia também, que produz
não aqui no Brasil, mas produz fora também. Então, são vários, né? Só recordando um pouco, ler um pouco da história, quando a Zen lançou o impulsor de partida, aqui no Brasil tinham 9 produtores de impulsores de partida, né? Era uma coisa de louco, né? Eram muitos concorrentes. E ao longo do tempo foram todos saindo fora e praticamente a Zen ficou sozinha nesse mercado. E só falar um pouco com relação à questão dos desafios e da história, né? Antigamente, um impulsor de partida era necessário fazer 30 mil ciclos, né? Cada vez que você liga o carro, aquele motor, aquele barulhinho específico de acionamento do motor de partida, que faz com que o motor de combustão interna comece a funcionar. Você então sai de casa, né, liga, vai até o mercado, desliga, aí você faz um acionamento de novo, tal. Então, por dia você faz aí uns 7, 8 acionamentos do teu carro. Com a questão do start-stop, a cada parada de um semáforo ou de engarrafamento, tal, de 30 mil ciclos, as exigências do mercado passaram a ser 600 mil ciclos. Então, e mudou completamente o nosso produto, especificamente. Estou falando só do impulsor de partida. Sim. As tolerâncias exigidas para esse novo perfil de uso, né, mudaram completamente a característica do produto. As tolerâncias que eram, mais abertas, ficaram extremamente mais apertadas, né? A performance do produto tinha que suportar essa vida já de um outro patamar de exigência. E assim a gente vai aprendendo com isso, né? Logicamente a Zen vai crescendo, se adaptando e se tendo a necessidade de fazer um investimento nas pessoas de uma forma muito contundente, né? Eu acho que na tua época você já escutou falar do CTZ, Centro de Treinamento Zen, hoje é o Centro de Capacitação Zen, né? Dentro da empresa. O CCZ. A gente faz com que o nosso colaborador receba um nível de instrução técnica e operacional extremamente alto, porque é necessário você capacitar muito bem os colaboradores, né? E a questão da nossa engenharia, por exemplo, mais de 60% do nosso time de engenharia veio do chão de fábrica. E a gente faz realmente um recrutamento das pessoas internas de uma forma muito, muito legal. Então a pessoa entra lá como operador e está lá conosco, né? Inclusive nessa quinta-feira a gente vai fazer a comemoração de aniversário da empresa, e cada ano a gente comemora as pessoas que fazem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 45 anos. A gente tem o Beto Bodemiller, né? O Gilberto Bodemiller, que vai estar 45 anos de empresa conosco. Bacana. Para finalizar, quando é que vai sair o Museu da Zen S.A.? Opa, boa pergunta. A gente está trabalhando forte com sócios, né? Há muito tempo, já a elaboração. E como o Rodrigo falou há pouco, a gente está com uma área extremamente apertada ali com relação à questão. Mas esse é um projeto que a gente vem trabalhando, e dentro do antigo Fórum dos Sócios, hoje Zen Participações, né? A gente fez um trabalho muito importante na sociedade. A gente mudou completamente a sociedade da empresa. Antes eram duas empresas que eram donas e proprietárias da empresa. Hoje, todos os descendentes do seu Hilário e seu Nelson, que foram os fundadores da empresa, e seu Nelson teve 3 filhos, meu pai teve 6 filhos, então são 9
núcleos familiares que hoje são proprietárias da empresa, e nós resolvemos fazer uma única empresa onde que todas as holdings familiares são sócias dela, e dessa Zen Participações, né? E essa sim é dona da empresa. Então mostrou mais uma vez a união familiar que a gente desenvolveu e cultivou por tanto tempo. E lá dentro desse fórum, desse grupo de 9 núcleos, a gente discute muito com relação à questão do museu, né? E tá na pauta. Eu não posso dizer que esse ano sai, talvez em 2026, talvez em 2027, mas é com muito orgulho que a gente vai estar trabalhando com relação a essa questão do museu. Tem história para contar, né? Outra informação, a Secretaria de Educação esteve aqui falando que vocês estão desenvolvendo um projeto para de repente fazer uma creche ou escola dentro da Zen para os funcionários. Confere essa informação. Isso, confere. Vocês estão bem avançados nisso? Sim, a gente tem uma parceria maravilhosa com a prefeitura, né? O prefeito já recebeu a gente, né? O nosso presidente, o Brício, Wilson Brício, eu, e junto com o nosso RH, a Shirley, estivemos várias vezes já na prefeitura. Já foi feito propostas tanto de lá para cá ou da Zen para a prefeitura, e praticamente está acertado, né? Agora é nosso trabalho interno de encaixar isso no nosso planejamento orçamentário. Muito bem, quero agradecer a Thaís Machado, que é jornalista e faz assessoria aí para a Zen S.A., e agradecer ao André pela vinda aqui no Rádio Revista. Eu sei que a gente poderia fatiar aí vários temas, né? Você falou numa coisa que aqui a gente é muito fã, que é qualificação do profissional, numa cidade que a gente vê aí o emprego. E eu sei que vocês são parceiros do Senai muito fortemente, né? Sempre foram, mas agora vocês têm lá a sua escola lá dentro, né, André? Para um dia a gente falar sobre essa qualificação, como é que é feita essa qualificação e essa ascensão de quem está dentro da Irmão Zen, que pode ascender mais dentro do trabalho. Será um prazer. Chamando até alguém aqui da empresa que venha falar sobre esse assunto. Com certeza. Obrigado por... Parabéns pelos 65 anos. Agradeço imensamente, não só aos fundadores da empresa que deixou esse legado maravilhoso, mas a todos os colaboradores que passaram pela Zen, né? E eu sei que são aqui em Brusque muitos, né? E cada vez que a gente sai por aí, sempre... Toda a família tem alguém que trabalhou na Zen. É impressionante isso, é muito legal, é um prazer gigante. Então, mais uma vez, com carinho, a gente agradece imensamente a participação e o trabalho de cada um que passou por lá e fez a sua contribuição, sua ajuda.